Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bora lá, ó. Gente. Hoje nós iremos estudar, né? O que eu já tenho passado, né? Tarefa para vocês. Capítulo 8, a Guerra Fria. Que está totalmente contraditório com hoje, que hoje está absurdamente quente. Pelo menos aqui onde eu tô tá muito quente. Mas enfim, tem nada a ver uma relação com a outra, viu? Gente, Guerra Fria, né? Uma guerra que é chamada de fria, porque ela não teve confronto, né? Guerra mesmo, confrontos diretos entre os dois países principais, né? Que era Estados Unidos e União Soviética, né? E só que assim, enquanto ela não teve confronto direto, os dois países, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles participaram de guerras, né, regionais, onde sim tiveram conflitos, onde sim tiveram mortes, né, onde sim tiveram disputas, né? Então ela também não é tão fria assim, certo? Bora lá, né? Na página 148, para quem está com o livro, né? Página 148, ele vai começar a falar sobre o contexto geral da época, né? Guerra Fria começou logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, né? E ela foi uma guerra onde envolveu os países que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, o eixo, né? Na verdade, é o eixo, não, na verdade, a aliança, né? Que era Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, né? Esses três países que saíram vitoriosos contra o eixo que era Alemanha, inicialmente a Itália e depois o Japão, né? Contra esses três que saíram vitoriosos, né? E aí, eles saindo vitoriosos, eles começaram. Guerra sobre guerra, meu filho. Enfim. E aí, eles saindo vitoriosos, eles começaram a já pensar em como dividir os territórios. Porque a finalidade da guerra era o quê? Né? Era uma disputa territorial, política, econômica, enfim. Então, eles começaram a gente é vitorioso, vamos começar a dividir aqui o território. Só que nessa divisão, os vitoriosos, enquanto estavam brigando com o eixo, eles eram amigos, aliados. Mas quando eles saíram vitoriosos e começaram a pensar como dividir o planeta entre eles, caiu uma coisa, né? O que era essa coisa, tia? Um lado era capitalista, né? A Inglaterra e os Estados Unidos, e principalmente, sobretudo, Estados Unidos. E o outro lado representava o comunismo ou socialismo, né, com a União Soviética. E aí eles, tanto o capitalismo, Estados Unidos, quanto o socialismo, União Soviética, eles tinham planos bem divergentes, apesar de serem planos semelhantes na questão de dominação mundial. Até aí, tá tudo bem? Ok. E aí, gente, na página 149, meu Deus, tudo enrolado. Na página 149, ele vai começar a falar de como é que começou, né, esse processo da Guerra Fria. A disputa pelas áreas de influência, né? Estados Unidos, né, começou a ver qual a relação entre comunismo e socialismo. Bom, boa pergunta, Yuri. O socialismo, ele é a fase de transição para o comunismo. Se eu quiser agora implantar o comunismo no Brasil, por exemplo, eu tenho primeiro que passar por uma fase de transição, que é a fase socialista, certo? O socialismo, a diferença básica, eles têm uma ideologia bem parecida, mas a diferença básica entre o socialismo e o comunismo é que o socialismo ainda tem um Estado muito concentrado, né? Muito poderoso, muito centralizado ainda, né? Tudo depende do Estado, tudo. Já o comunismo já é um governo mais comunitário, né? Mais comum a todos. O Estado não seria mais tão importante, já que todos já saberiam seu papel, né? Todos já saberiam qual é a sua função social, enfim.
E aí, para poder eu ser comunista, eu tenho que passar por uma fase de transição que é o socialismo. Algumas vezes eu vou falar comunismo e socialismo como se fossem sinônimos, mas eles não são sinônimos. Muito bem, Yuri. Mas o socialismo seria a transição para o comunismo, seria a fase inicial para eu poder ser comunista depois. Voltando. Aí na página 149 está falando o quê? Os Estados Unidos começou a pensar em estratégias, porque assim, ó, Estados Unidos, onde é que fica ele? Na América do Norte, no continente americano, ao qual nós brasileiros também pertencemos, só que nós somos América do Sul, né? Do outro lado do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, do outro lado. A Rússia, que é a União Soviética na época, né? Hoje a União Soviética, na verdade, ela estava no território da Europa, ela é a Europa. E aí os Estados Unidos pensando, poxa, peraí, eu estou num lugar tão longe para eu conseguir dominar a Europa que a União Soviética já está lá, o que eu vou fazer para poder dominar a Europa também, tendo o meu inimigo direto já lá, né? Já lá. O que ele pensou? Ele pensou primeiro na doutrina Truman, né? Que era o quê? Que era pensar estratégias, bolar diretrizes para que os Estados Unidos conseguissem, né, ter alguma influência ali na Europa, já que a Europa, né, era um outro continente, neste continente já tinha a União Soviética. Depois ele pensou no plano Marshall. O que é esse plano Marshall, tia? Ele começou a emprestar, como é que eu vou fazer uma influência num continente lá do outro lado do planeta? Eu vou fazer com que eles sejam dependentes de mim. Como é que eu vou fazer isso? Gente, era fim de Segunda Guerra Mundial. Todo mundo estava endividado, sem dinheiro no banco, sem dinheiro no bolso, estava... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode, né? Mas essa palavra é que vocês estão pensando. E aí, ele pensou, vou emprestar dinheiro para essa galera. E começou a emprestando dinheiro, né? Emprestando recursos, enfim, para que esses países ficassem dependentes dele. E estando dependente dele, os Estados Unidos iria fazer a influência dele lá na Europa. Até aí, beleza? Show. Só que a União Soviética, vou sempre falar a Rússia, a União Soviética pensou a mesma coisa. Ó, peraí, eles estão começando a estratégia deles é massa. Se a estratégia deles é massa de emprestar dinheiro para poder manter o país dependente, eu vou fazer a mesma coisa. E aí a Rússia foi e fez o Comecon, tá aí na página 149, que é a mesma coisa do Plano Marshall, né? Só que o Plano Marshall dos Estados Unidos e o Comecon da União Soviética, mas era a mesma função. Emprestar dinheiro, né, para manter os países dependentes sob sua influência, né, já que a disputa era pela influência. Quem é do meu bloco capitalista, quem é do meu bloco socialista, né? Na página 150, já avançando, os Estados Unidos vai pensando outra estratégia de influência, que seria a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico do Norte. A OTAN, ela era uma aliança, né? Se os países estão dependentes de mim, agora eles também têm que estar aliados, né? A gente tem que se proteger. Se proteger contra quem? Quem é o inimigo? A União Soviética, o Bloco Socialista. Do mesmo modo, a União Soviética imitona, né? A União Soviética imitona fez um Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa de OTAN, só que da União Soviética, né? Que também era uma forma de fazer aliados para se proteger contra o inimigo comum, que no caso agora era os Estados Unidos. Então, a OTAN e Pacto de Varsóvia têm a mesma função, que é essa proteção, né? Essa aliança entre os países membros para se proteger contra o inimigo. No caso, a OTAN era o Pacto de Varsóvia, o Pacto de Varsóvia era a OTAN. Até aí, beleza? Show. Dentro desse contexto, vai começar a surgir a corrida armamentista, porque não tinha confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, não tinha confronto direto, mas tinha muito confronto ideológico, muito confronto de aparência, muito confronto de, olha, eu sou a União Soviética, eu me garanto mais. Os Estados Unidos, não. Eu sou os Estados Unidos, eu me garanto muito mais. E como é que eles faziam essa questão aí, essa relação aí? Com as armas nucleares que eles inventavam, com as invenções que eles tinham, né?
ver a corrida armamentista. Por que corrida armamentista? Para ver quem conseguia ter mais armas. E essas armas, gente, não eram armas, uma 38, uma .40, não. As armas eram armas nucleares, armas químicas, armas de destruição total, assim, destruição em massa, né? E aí, graças a Deus, a guerra foi fria, porque uma bomba dessa, uma bombinha que nem era tão, né, ameaçadora assim, que foi a bomba que os Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki, fez uma destruição. Imagina uma bomba nuclear química, né? Yuri, a maior potência, né, é a que venceu, no caso, Estados Unidos, né? Mas a Rússia, não é que os Estados Unidos era melhor muito mais que a Rússia. A questão é que os Estados Unidos conseguiu estrategicamente ter uma influência maior. Tu vai já ver, eu vou já mostrar aqui na página... tá aqui na página 150, que tu não tá com o livro também, né, cara? A pessoa vem pra aula e não tá o livro. Na página 50... Na página 150 tem aí o mapa, né? Mapa. Tudo que é verdinho é a influência norte-americana dos Estados Unidos. Tudo que tá laranja, no caso, esses poucos espaços laranjas, era a influência da União Soviética. Se eu tenho mais países ao meu favor, claro que eu vou vencer, né? É mais pessoas ao meu favor, são mais aliados. Então ele venceu por isso, né? Pela propaganda, pela influência mesmo que ele tinha, que era maior. Mas a União Soviética não ficava atrás, não. A Rússia não fica atrás dos Estados Unidos. E, posteriormente, outro país vai aparecer que eu vou já falar. Calma. Enfim, mas respondi a tua pergunta, né? Respondeu sim. Pronto. E aí a corrida armamentista era essa guerra, né? Essa disputa para quem faz armas maiores, melhores e mais avançadas, né? Nisso daí também ocorreu, né, com a evolução da tecnologia. A Rússia, né, vendo que não ia dar para disputar tanto as armas, começou a disputar uma corrida espacial também. E enviou, né, o primeiro... como é o nome daquele negócio? Foguete. Enviou os primeiros foguetes, né, ao espaço. E aí os Estados Unidos, espera aí, o nosso inimigo está indo para o espaço, vamos também. Aí os Estados Unidos criou a NASA. Aí a NASA começou a fazer também invenções e experimentos para também ter essa corrida espacial, né? Então a tecnologia também avançou demais nesse período. Então tinha uma corrida armamentista e tinha uma corrida espacial. E os dois, tanto a Rússia, tanto a União Soviética, como os Estados Unidos, ficavam sempre disputando quem é que vai mais longe. Olha, eu sou mais do que tu, viu? Não, eu sou mais do que tu. Parecia briga de menino enxerido. Pronto, eram os dois. E aí, além dessa corrida também, tinha a questão da propaganda, né? O que é a propaganda? Os Estados Unidos tinham uma propaganda muito forte de que eles eram a melhor opção para o mundo, o capitalismo era a melhor coisa porque era uma coisa livre, você tinha a opção alternativa de crescer economicamente, e o socialismo não. Aí o socialismo também tinha a sua propaganda, dizendo que o capitalismo era desigual, dividir a sociedade entre ricos e pobres, não dava direitos iguais, o socialismo não, o socialismo já queria equiparar, né, a sociedade, enfim. Cada um tinha os seus prós e os seus contras e se valiam disso, né? Então também tinha muito isso. O próprio cinema norte-americano fazia muitos filmes, né, que mostrava os Estados Unidos como salvador da pátria. O Capitão América, por exemplo, foi um personagem que surgiu para isso, né? Para mostrar a força, né? A gentileza, a supremacia, a diplomacia dos Estados Unidos frente aos inimigos que são a Rússia. Se você prestar atenção nos filmes norte-americanos, né? Nos filmes dos Estados Unidos, sempre que existem os personagens, você pode ser um personagem brasileiro, você fala inglês, mas todos os personagens russos falam russo. Né, para você ver como até hoje tem essa disputa ali entre eles, né, entre essas ideologias. Até aí, beleza? Gente, que calor é esse, misericórdia. Continuando. Na página 152, vai falar sobre a questão também, não era só correr, não era só fazer armas, não era só correr para o espaço, não era só fazer propaganda, você tinha também que vigiar o inimigo, né? E essa vigilância era a espionagem, né?
existia muitas pessoas, muitos agentes infiltrados, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, nesses países, né? Os traidores, por exemplo, né? As pessoas que se voltavam com os Estados Unidos e começavam a passar informações privilegiadas para a Rússia e vice-versa, né? Então, nessa época também vai surgir a questão da espionagem, vai começar a se fortalecer as indústrias, não, como é? As agências secretas, como a CIA dos Estados Unidos e a KGB, que era da União Soviética, né? Vai começar a ter essas agências de espionagem secreta, vai começar a ter esses detetives secretos, enfim. Por quê? Porque existiam muitas denúncias de pessoas que levavam informações privilegiadas tanto dos Estados Unidos para a Rússia como da Rússia para os Estados Unidos, né? Então vai ter isso também, de ver a estratégia do inimigo, né? Num combate, numa guerra, né? Quem tem mais informações vence também, né? Não é só quem tem mais músculos e mais armas, não, certo, gente? A história prova que a estratégia é muito melhor do que a força, viu? Enfim, aí, continuando, na página 153, vai começar a falar sobre os conflitos que existiram de fato, né? As guerras que existiram de fato nesse período de Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, eles não brigaram entre si, né? Não combateram entre si, mas eles dois lideravam, né? Participaram ativamente de guerras regionais. E aí o livro tem a Guerra da Coreia, tem a Guerra da Indochina, tem a Guerra do Vietnã e tem a Revolução Cubana, né? É interessante porque tanto a Coreia como o Vietnã, eles foram territórios que foram divididos, né, entre União Soviética e Estados Unidos. E é interessante também que sempre que fala Sul é Estados Unidos, sempre que fala Norte é a União Soviética. A Coreia do Norte e o Vietnã do Norte eram da União Soviética. A Coreia do Sul e o Vietnã do Sul eram dos Estados Unidos, né? Enfim, é só uma coincidência, só para vocês. Nossa, tia, só uma informação desnecessária. Enfim, aí continuando. A Coreia, né, começou a brigar muito. Eles se dividiram o território, porque um lado era comunista, um lado era socialista, o outro lado era capitalista, e aí os países envolvidos, né, União Soviética e Estados Unidos, começaram a participar dessa guerra oferecendo arma, oferecendo soldados, oferecendo recursos, enfim, para ver o quê? Para ver qual das duas Coreias, né, a do Norte ou a do Sul, iria conseguir unificar a Coreia e manter o poder, né? No caso, o vitorioso aqui foi a Coreia do Sul, né? Na verdade, até hoje eles são divididos, mas a Coreia do Sul ela é muito mais desenvolvida do que a Coreia do Norte, certo? Na Indochina, né? A Indochina era uma região só, e ela foi dividida em 4 depois da Segunda Guerra Mundial, e o Vietnã, que era um desses 4, o Vietnã se dividiu em 2, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, como eu já expliquei aqui. E aí eles também começaram a guerrear, né, os dois lados opostos, brigando, né, socialista e capitalista, para ver quem conseguiu unificar o país e manter o poder. Nessa, quem ganhou mesmo foi o Vietnã do Norte, a União Soviética, e ele se reunificou, implantou uma república democrática, e eles são socialistas, né, o Vietnã. É interessante, eu tinha até marcado aqui, é interessante porque no Vietnã, os Estados Unidos eles já foram derrotados desde o início, né? Porque a estratégia do Vietnã do Norte era uma estratégia muito de quem conhecia o território. Então, eles tinham estratégias muito pontuais que fizeram com que os Estados Unidos tivessem altas derrotas. E aí, os Estados Unidos, covarde como ele é, né? Ele fez. Ele jogou o agente laranja. Não sei se vocês já leram no livro sobre isso. O agente laranja era uma arma química, né? Era uma arma que eles inventaram. E era uma arma química que eles destruíram a água, eles poluíram a água, eles destruíram florestas, e eles acabaram criando várias doenças que influenciaram no ser humano mesmo, né? No livro, por exemplo, na página 155, tem esta criança aqui, ó, esta adolescente, sem braço e sem perna, teve que escrever com a perna, porque ele foi contaminado por esse agente laranja, né? Covardia norte-americana. Quem não sabe perder. Deixa eu ver uma pergunta aí, do Levi. A Coreia do Norte é um país fechado? Sim, é um país fechado, exatamente. Vocês têm aí a cultura K-pop, né?
ela é da Coreia do Sul. A Coreia do Norte ela é totalmente séria, conservadora, autoritária, né? Manteve as tradições muito fechadas. É um país fechado, sim, Levi. Agora, a do Sul, né? Tem o K-pop, o K-pop, enfim. K-pop, né? Do tempo de você, né? Do meu tempo, não. Enfim, na página 156 e 157, vai falar sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, gente, ela não começou influenciada por capitalista ou socialista, não. Ela começou influenciada pela libertação de Cuba mesmo, porque a Cuba, depois que ela foi independente, teve a emenda Platt. O que era a emenda Platt? Os Estados Unidos, que foi o maior incentivador da independência de Cuba, claro, maior incentivador porque, gente, Estados Unidos não faz nada, absolutamente nada, sem segundas, terceiras, quartas intenções. Então, os Estados Unidos incentivou Cuba a ficar independente da Espanha, né? Tinha, como é que eu sei quando o país era da Espanha, de Portugal, da França, da Alemanha? Veja a língua dele. Nós éramos de Portugal, falamos português. Cuba era da Espanha, fala espanhol. O Canadá, uma parte do Canadá fala francês porque era da França. Estados Unidos fala inglês porque era da Inglaterra, enfim, né? Só para lembrar vocês. E aí, os Estados Unidos foi incentivar a Cuba para sair da Espanha. Quando saiu, os Estados Unidos, agora você saiu da Espanha, agora você vai ser meu. Né? A emenda Platt era isso. Você agora está na minha influência, na minha administração. E aí foi passando os anos, né? Cuba foi se cansando disso, a galera foi se cansando disso e foi fazer a sua revolução para tentar se libertar dos Estados Unidos, né? Quando ela conseguiu se libertar, né? Teve a Revolução Cubana, com Fidel Castro, Che Guevara, enfim. Quando conseguiu se libertar, ela se manteve neutra. A gente está neutro aqui, a gente quer só ter nossa paz, a gente não é nem socialista e nem capitalista. Só que as medidas políticas, econômicas, sociais de Cuba eram medidas que se pareciam, que se aproximavam com as medidas socialistas, né? E aí os Estados Unidos pensou o quê? Eles, além deles saírem do meu jugo, eles estão com muitas medidas ali que parece que eles estão se alinhando à União Soviética. Então, eu vou meio que isolar. Aí isolou Cuba. Nisso, a União Soviética teve o espaço aberto. Olha, vocês aí já estão na prática aí do socialismo praticamente, estão aí na prática. Eu tenho aqui armas, tenho dinheiro, tenho poder, quero ser amigo de vocês. Vocês me quiserem aí, só dar um toque e vamos ser socialista, que é a vibe ser socialista. Quando a Cuba foi, tá bom, então bora ver como é que vai dar isso. Foi lá e foi ser socialista. Quando os Estados Unidos soube que Cuba estava sendo socialista, ele deu um embargo econômico. O que é embargo econômico? Isolar totalmente, não fazer mais nenhum contato comercial, político, diplomático, de nenhuma forma. É como se, para os Estados Unidos, Cuba não existisse, certo? Aí é por isso que, no livro, na página 157, tem dizendo como Cuba parece um país bem rústico, né? Por não ter tanta evolução tecnológica, porque realmente quem deu esse boom tecnológico mesmo no mundo foi os Estados Unidos, né? E aí eles não cresceram nesse sentido, mas eles são. Cuba, gente, a educação da América Latina melhor é a Cuba, viu? Muitas coisas, muitos pontos positivos que não tem no Brasil, tem em Cuba, né? Aí você pensa, em Cuba não tem um iPhone. Tem não, iPhone não, porque iPhone é dos Estados Unidos, mas Cuba tem uma educação, de primeira, né? Tem uma sociedade que relativamente... Tem seus problemas, né? Mas não é tão desigual como os países que são capitalistas, certo? Não vou falar muito para não, né? Depois a tia tá doutrinando a gente, né? Porque existe isso, mas leiam vocês e tirem as suas conclusões. Continuando, nesse ano também, 61, né? Gente, já caiu tudo bem? Ei, tem mais ninguém na sala, não. Pronto. Gente, em 61 também, no ano de 61, os Estados Unidos descobriram que tinha mísseis nucleares no território de Cuba. Quem foi que levou esses mísseis? A União Soviética.
Quando eles descobriram, aí foi que eles... peraí, quase tinha guerra, né? Por causa de Cuba. O que aconteceu? Aconteceu um acordo de paz, né? A União Soviética retiraria esses mísseis, né, de Cuba. Por quê? Por que os Estados Unidos se preocupou tanto com isso? Porque estava no território dele, no continente dele. Até então, as disputas territoriais estavam na Europa, que era território da União Soviética, praticamente, né? Era uma guerra lá longe, não era no território americano. Mas Cuba está no território americano, era uma guerra muito próxima dos Estados Unidos. Então, eles se preocuparam por isto, porque eles estavam perdendo países para a União Soviética, né? E estava... Peraí, a guerra está aqui no meu continente? Pode não, né? Então, foi por isso que ele se preocupou tanto. E aí, no acordo de paz, os Estados Unidos prometeu, né, não atacar Cuba, em troca da Rússia prometer retirar os mísseis. Os dois cumpriram a promessa e não teve guerra, né? Ainda bem, né? Enfim, na página 158 e 159 vai falar da Revolução Chinesa. Gente, a China, ela sempre foi e ela sempre será uma potência, né? Hoje em dia, alguns pesquisadores, alguns historiadores, alguns cientistas sociais, alguns cientistas políticos, as pessoas intelectuais que estudam questões diplomáticas, políticas, né, mundiais, elas afirmam que a China, ela tem mais poder hoje em dia do que os Estados Unidos. Mas, sim, também é, Raíssa, mas na questão de disputa, né, de influência, estou falando agora de influência, a China e os Estados Unidos, eles são concorrentes diretos, né, e há quem diga, há quem acredite que a China ela ainda é mais influente, hoje em dia, não estou falando Guerra Fria, estou falando hoje em dia, a China ela é mais influente do que o próprio Estados Unidos. Que na aparência os Estados Unidos parecem ser mais influente porque ainda não teve uma guerra para a China derrotar os Estados Unidos, que seria, no caso, a primeira derrota mesmo vergonhosa, né? Porque os Estados Unidos até hoje só venceu, né? As derrotas foram mínimas, né? E a China despontaria, todo mundo tinha que aprender a falar chinês, era mais inglês não, viu? Essa seria a língua mundial como é o inglês hoje. E aí, né, mas enquanto essa guerra não acontece, eu nem quero que aconteça, os Estados Unidos ainda aparenta, né, mesmo que a China seja uma potência. Só que a China, ela foi essa potência dentro desse contexto também de Guerra Fria, né? Nessas duas páginas vem falando sobre como a China estava governada, né, por uma dinastia que só queria saber de enriquecer sem se preocupar com o povo, e isso fez com que o povo fizessem dois partidos, o Partido Nacionalista, que era um pouco mais moderado, e um partido comunista. A China, ela não teve a transição socialista, né? Ela foi logo para o comunismo, mas o comunismo da China não é um comunismo dentro da teoria perfeito, certo? Não é um comunismo ainda perfeito, não se entende como comunismo mesmo ela se intitulando como comunista, né? Que a China ela é comunista, Cuba é socialista, né? A Rússia é socialista, né? A China se intitula comunista, mas ela não tem dentro dos preceitos ideológicos, né? Das teorias, ela não é comunismo perfeito, né? Se é que um dia nós iremos ter. E aí tiveram várias guerras civis. Quê? Claro, meu filho. Por que você acha que você tem que estudar inglês? Se você mora no Brasil, você fala português. Você tem que ter obrigatoriamente o inglês. Por que eu tenho que falar inglês? Por que eu tenho que saber inglês? Por causa dos Estados Unidos. Quando a China, vamos supor que a China vire o jogo e seja a nova potência mundial. Acaba o inglês, todo mundo vai ter português e mandarim, que é a língua chinesa. Para você ver a influência. É justamente isso que eu quero que vocês percebam, a influência, entendeu? A influência. Por que eu uso calça jeans? Estados Unidos.
Por que que meu sonho é ter um iPhone? Estados Unidos. Por que que eu assisto o filme do Capitão América, dos Vingadores? Estados Unidos. Entendeu? Por que que aqui pouco passa cinema chinês, pouco passa o cinema russo, pouco passa o cinema francês, só passa mais o norte-americano? Estados Unidos, entendeu? A influência, nós somos muito influenciados, muito consumidores, né, da cultura norte-americana. Né? Por que que a gente escuta muita música norte-americana, da Beyoncé, deixa eu ver, gente, fala aí, eu sou péssima. Ana Grande. Pronto, essa galera aí, por quê? Estados Unidos. A pequena também. Olha o Levi falando Estados Unidos, meu Deus. Eu só escuto música do Brasil, somente. Escuto uma ou outra internacional, mas eu prefiro as brasileiras. As boas, viu? As boas. Tem muita música lixo no Brasil, infelizmente. Ai, perdi o fio da meada. Eu tava falando de quê, meu povo? Da China. E aí, né, a China teve várias guerras civis. Gente, o que é guerra civil? Alguém responde aí pra mim. Eu já falei 40 vezes em todas as aulas. Raíssa, bicha linda. Isso aí, garota. Muito bem, muito bem. Aprendeu com quem? Com a professora de história? Foi professora boa, viu? Olha, gente, guerra civil é a guerra dentro do país, né? Entre os seus habitantes, E aí, né, tinha muita guerra civil na China, que quem acabou vencendo foi o Partido Comunista, e por isso que a China é comunista, né? Dentro desses cursos. Quando ele assumiu o poder, né, os comunistas assumiram o poder com o líder Mao Tse-tung, né, ele começou a fazer várias reformas, né, na China, reformas econômicas, reformas sociais, reformas políticas, né, centralizou tudo na mão do Estado, no caso, na mão dos comunistas, né, e aí quem fosse contra era reprimido, né, tinha uma repressão muito grande, né, com quem era opositor, era muito reprimido. E aí eles se mantiveram no poder até hoje, eles se mantêm no poder até hoje, né, o comunismo. E aí eles começaram a criar alianças por ter essa ideologia parecida com o socialismo com a Rússia, com a União Soviética. Só que a China era radical. A China pensou o quê, né? Olha, se é pra gente ser socialista comunista, vamos pegar essas bombas que vocês inventaram, vamos tacar nos Estados Unidos, vamos tacar no Brasil, no mundo todo e vamos começar do zero. E a União Soviética não é tão radical. Não, China, que é isso, não vamos fazer isso, não. São pessoas, tem pessoas inocentes, enfim. E a China, né, não, vamos meter a porrada mesmo. E a União Soviética barrando ali, fazendo cada vez mais alianças de acordos de paz com os Estados Unidos. A China pegou e, peraí, ó. Teu inimigo não é os Estados Unidos, não, União Soviética? A China perguntando, a União Soviética, mas só que a gente não precisa também destruir o mundo por causa disso. Aí a China, não, eu prefiro destruir o mundo, começar do zero. E aí, por conta dessas divergências, né, da China com a União Soviética, a radicalidade da China e a questão do abrandamento da União Soviética, eles se separaram, né? Eles não têm tantos acordos, eles têm acordos diplomáticos, mas não são mais, né, unidos, aliados, né? E aí a China despontou, aí ficou, né? O que era para ser parceira da União Soviética acabou sendo despontando como outra potência. E ficou, né, as três, a União Soviética, a China e os Estados Unidos disputando influência mundial. É claro que depois, né, a União Soviética foi derrotada pelos Estados Unidos e hoje quem disputa mesmo é hoje, né? Hoje, União Soviética, hoje, e China e Estados Unidos. Gente, tem hora que eu falo tanta coisa que eu mesmo não sei nem o que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Sim, sei. Enfim. Mas no final é assim. Pronto, é assim. De novo, só no final. A China e a União Soviética eram aliadas contra os Estados Unidos. Só que a China tinha uma ideia mais radical, né, de
fazer todo mundo ser comunista, socialista na base da guerra. E a União Soviética já era mais diplomática, não queria ter guerra mesmo direto, né? Ela preferia ser mais diplomática, trazer as pessoas para o seu bloco, né? Conversando, dialogando, enfim, se aproximando das pessoas, né? Mas elas eram mais brandas, mais moderadas. A China não queria isso, a China queria tiro, porrada e bomba. E aí, por causa dessa divergência entre China e União Soviética, a China se separou, né, da União Soviética e passou a ser outra potência. E aí, na Guerra Fria, nós tivemos, além dos Estados Unidos e da União Soviética, tivemos a China também despontando como mais uma potência que tentava ali disputar a influência mundial. Aí, com a derrota da União Soviética para os Estados Unidos, a China hoje aparece como a que concorre diretamente pela influência mundial com os Estados Unidos. Agora, eu acho que eu me fiz ser entendida. Deu certo? Pronto. Nas últimas páginas, página 162 e 163, galera, vai falar sobre a questão da Palestina e de Israel. Eles não têm muito a ver com socialismo e capitalismo, não, né? Eles são uma guerra muito mais religiosa, etnológica, né? Porque a Palestina é árabe, muçulmana, e os israelitas são judeus, né? E é uma disputa territorial que vem desde a época da Bíblia, né? Para quem é mais religioso aí sabe. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, porque os judeus sofreram bastante, né? Na Segunda Guerra Mundial, nos campos nazistas da Alemanha, eles sofreram e morreram bastante. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, acabou criando um Estado de Israel para eles. Só que ela criou esse Estado de Israel aonde? Dentro de um país que já existia, que era a Palestina. E aí, os judeus, não se contentando com o território que lhes foi dado, eles começaram a conquistar outros territórios com a ajuda dos Estados Unidos, né? Claro. E aí, por isso que você vê bastante bandeirinhas dos Estados Unidos com bandeirinhas de Israel, né? Do Estado de Israel. E aí, no livro, na página 162, vocês veem aí, quem está com o livro, com calma, você percebe como os judeus não foram se contentando com o território que lhes foi dado. Ó. Aqui, ó, é quando foi criado o Estado. Você vê que o território está laranja, porque ele era Palestina. E aí os territórios que estão amarelos, que você mal vê, era o Estado de Israel. Só que com o passar dos anos e com as guerras que foram tendo, ó, você percebe como a Palestina sucumbiu. Tia, o que é sucumbir? Foram destruídas, acabadas, minimizadas, certo? Como a Palestina sucumbiu para Israel, ó, e hoje está praticamente todo amarelo, ou seja, praticamente todo território é dos israelitas, né? Porque eles vão sempre vencendo as guerras que eles fazem contra a Palestina, né? E aí, essa guerra é uma guerra territorial, né? De como os seres humanos não conseguem conviver, não conseguem viver bem com o outro. Só porque tem religiões diferentes, só porque tem uma língua diferente, só porque tem costumes diferentes. Não respeita o outro, não tolera o outro e vai massacrando o outro. No caso aqui, né? Tanto Israel quanto Palestina vivem nesse confronto que vocês veem todos os anos. Todos os anos tem confrontos que passam nos jornais, que passam direto sobre Israel e Palestina. Esses confrontos são de hoje, tia? São bíblicos, né? A galera aí que sabe. Na página 163, vai falar sobre o nome da guerra que se dá que os palestinos fazem contra os judeus, né? Contra Israel, que é a intífada, ou intifada. Enfim, que seria o nome dado aos conflitos que ocorrem da Palestina contra Israel, a resistência palestina contra Israel. Não sei porquê, mas eu acho que essa questão aqui pode até cair na prova. Ela é ótima. E aí, por fim, vai ter as tentativas de estabelecer a paz entre esses dois países. Não, os judeus não se dão bem com os muçulmanos. Assim, ó.
Pronto, a Raíssa tinha colocado primeiro do que eu. Levi, eles não se dão bem. E isso é bíblico, é desde sempre. Porque os judeus, eles têm uma religião e costumes, tradições diferentes dos muçulmanos, né? Por exemplo, o Deus dos judeus é o Deus Yahvé e tal, e o Deus dos muçulmanos é Alá, né? Dos islâmicos é Alá, enfim, eles têm costumes diferentes, tradições diferentes, falam línguas diferentes, e aí isso acaba gerando como se o outro fosse uma ameaça, né? Até porque quando os judeus foram para a Palestina, né, se instalar na Palestina com a criação do Estado, é como se fosse assim, ó, como se de repente o presidente falasse para você que a sua casa agora era de outros povos. Aí você tinha que sair da sua casa para dar para esse outro povo. Você ia sair passivamente? Aí você ia sair, show, vou dar minha casa, tá aqui minha cama, ó, deite aí. Você ia fazer isso passivamente? Não, até porque você tinha que sair e se virar. Se fosse assim, não, vou sair da minha casa, mas eu vou ganhar outra, era uma coisa. Mas você vai sair e se virar para dar para outros povos. Só que, e aí aconteceu, né, dessa forma. Só que os judeus, não se contentando, começaram a querer outros territórios, outros territórios, outros territórios, e aí vai tendo mortes, gente morrendo inocente, vai começar a ter exércitos, vai começar. Menino, é uma disputa que não tem fim, é um conflito que não se acaba lá no Oriente Médio, né? A gente tem alguns benefícios em morar na América, né? Alguns benefícios em morar no Brasil por não ter esses conflitos, né? Apesar de que vivem tendo refugiados no Brasil, né? Que fazem uns auêzinhos, mas nada comparado com o Oriente Médio. E aí vão ter tentativas de estabelecer a paz nesses países, mas elas nunca são efetivadas, né? O Israel promete que vai parar de conquistar territórios, mas não para. A Palestina diz que vai parar de fazer rebeliões, resistência, mas também não deixa de fazer, né? Enfim, nenhum se entende e eles vão se matando a cada ano, a cada ano, a cada ano. Gente, e aí? Alguma dúvida? Não?